Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Toninho, né? Dessa vez, não apenas mais uma voz, né? Mas, sou eu que tenho apresentado aí os nossos vídeos aqui. E como eu já falei anteriormente, acho que até no vídeo de apresentação do canal, a ideia do canal não era apenas falar de coisa técnica, mas também apresentar algo sobre games. E quando eu falo games, eu digo não apenas sobre coisas de game na ótica de desenvolvimento, criação, ferramentas, não. A minha vontade era de realmente até fazer algum gameplay ou coisas do tipo. Mas enfim, o motivo de não ter coisas do tipo no canal até então é por questões de tempo, né? Estive trabalhando bastante desde a da criação do canal. Eu nunca cheguei a investir um certo tempo tanto para se jogar algum game, alguma coisa do tipo. Isso está mudando, né? Está mudando e eu quero compartilhar isso com vocês. Uma das coisas que eu estou fazendo nessa ótica, eu estou montando um PC gamer, estou bem animado com isso, né? Estou bem assim, empolgado com a ideia de ter um PC gamer, então vocês podem esperar alguns gameplay aqui no canal, né? Hoje eu quero compartilhar algumas das peças, né? Algumas dos itens que eu já adquiri para montar esse PC. Não vou entrar muito em detalhes sobre questões de configurações e afins, que eu vou ser bem franco, já tem algum tempo que eu estou assim um pouco por fora por fora do mundo do hardware, né? E basicamente a minha escolha ela se deu em função de custo-benefício, né? E por isso eu acabei escolhendo algumas dessas peças. Enfim, eu tenho aqui algumas das coisas, eu vou estar pegando item a item, mostrando para vocês. Eu acho que a parte mais interessante, né, de um PC gamer, todo mundo sabe, é a placa de vídeo, né? Então, aqui, essa é a menina, uma GeForce GTX 1060, né, da ASUS, 6 GB. Bora fazer um unboxing desse negócio? Bora lá. Então, ela é bem bacana. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, né? Mas, enfim, é aceitável, né? Devido as mudanças aqui, né? As mudanças, quando eu falo mudanças no canal. Ela é muito grande. Essa é uma placa de vídeo que realmente é bem grande. Eu ajeitar um pouquinho de espaço aqui, porque ela é significativamente grande. Tá. Strikes. Bem grandinha, né? Ó. Quase... Acho que, se eu não me engano, acho que são 33 centímetros. 33 centímetros. Vou olhar no manual aqui e eu falo. Enfim. Porque você tem que ter em mente o tamanho da sua case, né? Por ser uma placa bem grande. Ó, muito bacana essa caixinha da ASUS. É bacana, mas não faz diferença na minha vida, não. Se eles quisessem reduzir um pouquinho no preço e uma caixa desse tamanho para simplesmente esses itens, acho que não faz sentido. Tem algumas coisas de velcro aqui para você fixar alguns fios, né, os drivers dela, mas é melhor pegar pelo site da NVIDIA, né, todo mundo sabe. Deixa eu dar uma olhadinha nas dimensões aqui, e aí eu já falo com relação a isso para vocês. Porque isso é muito importante. Caso você tenha interesse em adquirir essa placa e não pense na dimensão dela e na capacidade da sua case, ela não vai suportar, né? Marcos pra lá, tá aqui não achei não, depois eu falo.
Beleza, aqui tá a menina, que eu acho que é o que é mais interessante, né? Bem grande, bem pesada. Vou colocar essa caixa aqui, essa caixa aqui, e a gente tem mais espaço aqui no plástico. E vamos lá para tirar ela desse plástico. Uou. Pois é, opa, pegando com muito cuidado. Tá aí a nossa menina. Realmente 3 coolers, ela é muito bacana, né? Suporta overclock com muita facilidade. Tem o backplate aqui, né? Essa proteção lateral, aliás, essa proteção no fundo, né? E é uma placa muito top. 2 entradas HDMI, uma DVI e 2 DisplayPort. 6 GB de puro entretenimento. Coisa legal que eu estou esquecendo de falar também, mas que não faz diferença nenhuma, a não ser que você goste de um monte de luzinha aí, que nem árvore de Natal. Ela tem LEDs, né? Então nessas regiões aqui, nessas regiões aqui, tem os LEDs configuráveis, que você pode configurar a cor. Se você gosta daquela case aberta com o seu hardware parecendo uma árvore de Natal, essa aqui é a placa. Ok, eu vou deixar ela aqui de lado, mas em segurança, porque tá meio complicado aqui, tem muita coisa. Ok, beleza, bora lá. Isso aqui vai ficar de lado, o espaço aqui é um pouquinho restrito, e a gente vai para o próximo item. Na nossa lista, o próximo item dos itens que já chegaram, né, que fazem total diferença, é a nossa, um pouquinho de surpresa, tchananã, Tomahawk, MSI Tomahawk. Essa é a nossa placa-mãe, né, bem bacana, chipset Z270, ela também tem os LEDs de árvore de Natal, né, vocês podem estar achando graça, mas eu não escolhi ela propriamente pelo LED, eu não esquento com isso, mas o propósito era que fosse um produto mais na linha gamer, né? Que tem um pouquinho mais de qualidade e, enfim, eles entregam um pouco mais um pouco mais, eu diria, para o público gamer, né? Então ela é uma placa que aceita 4 pentes de memória, né? Chipset Intel 270, que já trabalha com esses últimos processadores da Intel, da 7ª geração, Kaby Lake? Acho que é Kaby Lake mesmo. Entrada HDMI, ela também tem uma porta USB tipo C, né? Bem bacana a placa-mãe, eu comprei ela por um preço até legal, aqui na Malásia. Estou bem animado. Eu não vou manipular ela aqui não, pela questão da eletrostática, né? Eu não estou com nenhuma band aqui de eletrostática, então eu vou evitar isso para não ter maior dor de cabeça. Só vou abrir ela aqui e mostrar um pouquinho. E posteriormente eu vou estar fazendo também um vídeo da montagem, né? Que eu quero montar ele. E aí eu vou apresentar para vocês essa menina. Tá aqui. Não vou manipular ela direitinho não, para tirar da embalagem para evitar a eletrostática, tá? Peço desculpa aí para vocês por isso, mas enfim, bora lá. Agora ficar na nossa um pouquinho mais de segurança, é melhor. Bem, só a tesoura que caiu. Próxima parte, a outra coisa que para gamers também é importante, né? A nossa fonte, Power Supply Unit. Eu escolhi essa fonte em função também da longevidade do PC, né? Eu não pretendo ficar com ele por pouco tempo. Ela não é full modular, né? E nem semi-modular. Para vocês assim se você está assistindo vídeo, eu acredito que você é ligado em gamer, PC gamer, então você vai entender o que é modular e o que não é. Mas enfim, eu vou falar. Modular é quando a fonte ela não tem todos os cabos, né? Quando ela é full modular.
ela não tem todos os cabos conectados nela. Então ela tem tipo adaptadores que conectam nela e você pode escolher quais os cabos que você quer que conecta. Essa aqui não é, né? Porque eu decidi comprar uma case um pouquinho mais salgadinha, eu diria, em função disso, que ela permite, eu vou mostrar depois, ela permite você colocar a fonte na parte inferior da case e todos os cabos ficam escondidos na parte de trás da case. Então, não faz sentido, não importa se ela é modular ou não, eu vou conseguir te esconder todos aqueles cabos que ficam ali atrapalhando o sistema, né? Essa também eu peguei ela num valor legal, acho que foi 345 ringgits. Eu não sei exatamente se eu fazer a continha aqui, só um segundinho, aí eu já faço o valor real para vocês. Em reais, 345, em torno de 244 reais. E vocês vão notar, ao passo que se eu for mencionando aqui dos preços, comparado com o preço do mercado do Brasil é bem melhor, ajuda bastante. E uma porque a moeda aqui é inferior, ela tem um custo inferior à nossa. Outra coisa que chegou é o nosso HD, né? Então, eu não ia pegar um SSD, eu ia pegar um HD convencional, mas depois de conversar com a galera lá no trabalho, os caras falaram, bicho, pega um SSD, vale a pena, compensa. Aí vai aquele dilema, mais um pouco, menos um pouco de dinheiro, o que eu faço, tá errado, tá certo, que porcaria. Enfim, aí eu pensei, poxa, eu não quero essa máquina só para alguns dias, eu quero realmente ter uma experiência legal com ela. E uma que eu vou poder instalar o Unity aqui e fazer alguma coisa legal, e falei, rodar bacana, talvez até mexer em algum desenvolvimento de alguma coisinha nela, compensa. E qualquer coisa também eu posso tirar esse HD depois e colocar em outra máquina, então vale a pena. Acabei pegando esse HD, 480 GB de pura velocidade, preço bem bacana, 612 ringgits, o que dá 612 em torno de 434 reais, 480 GB de SSD, 535 megabytes por segundo, bem bacana. And finally, ou seja, e finalmente, não finalmente, tem mais coisa ali, peraí. É o nosso cooler, veio um pouquinho amassado aqui na caixa, né, CPU cooler. Eu não falei ainda do processador porque eu não tenho ele aqui, né, não chegou para mim. O caso desse cooler é até engraçado porque eu não comprei esse modelo, eu comprei um modelo um pouco inferior a esse, ele é menor, mas eu não sei o que aconteceu, eu peguei o Hyper 212X e os caras me mandaram esse cooler. Eu não sei porquê, eu acho que eles não tinham o modelo que eu comprei e eles mandaram para mim, adorei, bacana, porque ele é um cooler um pouco melhor. E ali eu tenho a minha case, só que ela é um pouquinho grande, né? Bem, pessoal, eu não comentei antes, mas eu vou colocar a descrição, na descrição do vídeo aqui, o link do site onde eu fiz as compras, né, dos itens, e também link de outros sites onde vocês podem encontrar esses produtos, tá? Então vocês podem olhar na descrição do vídeo aqui embaixo e vocês vão encontrar as informações dos produtos, o site do fabricante e o link onde você consegue comprar, beleza? Então bora para a segunda parte. Tchau, tchau. Bem, galera, tô aqui de volta, né? Já com a case. Ela é um pouquinho grande, então fica até difícil o manuseio. Ela é uma case Fractal Define C, modelo com a janela, né? Com a window. E eu vou tentar aqui, vai dar uma tremidinha na câmera, mas enfim. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês algumas das características que me fizeram gostar dessa case, né? Primeiro, o painel é legal, né? Por mais que eu falei da árvore de Natal e luzinha, assim, eu não curto muito as luzes, mas é legal ver o hardware em si. Eu acho legal, assim, é uma experiência bacana. Parece estúpido, babaca, mas é legal, é legal. Enfim. Ela é uma case que ela foi muito bem pensada
eu vou pegar alguma coisa aqui para eu colocar ela em cima e a gente... Deixa eu pegar essa almofada aqui. Tudo aqui é meio que no improviso, viu? Vamos lá. E apresentar algumas características que eu realmente curti. Na parte inferior, eu vou ficar em pé aqui e levantar ela. Nessa parte inferior dela aqui, ó, não sei se dá pra ver, tá vendo essa tela? Isso aí é uma paradinha que dá pra você pegar e puxar isso aí, ó. Então, se você pegar aqui, isso sai. Então, isso aqui ó, é uma coisa muito legal que tipo evita de ir poeira no hardware. Então, assim, por mais que a sua case está no chão, a sucção pelos coolers, né, de ar, essa tela vai evitar que acumule sujeira, né? Então, uma vez que você tira isso dessa parte de baixo, ainda ela é bem perfurada, né? Ó, ela é bem perfurada, então bem vazada para o fluxo de ar ser bem intenso. Outro ponto interessante, que é o que eu mencionei, é nessa posição aqui, ó, nessa parte de baixo, aqui, que a gente encaixa a fonte, né? Então a fonte entra nessa gaveta aí e os cabos dela podem ficar escondidos lá no fundo. Então não tem necessidade de passar aquele monte de cabo em frente à sua placa-mãe, em frente às memórias e enfim. Essa mesma parte inferior que eu mostrei aqui, eu vou voltar ela para o lugar, ela existe não só na parte de baixo, né, mas ela existe na parte de cima também. Então, caso você queira comprar aí um water cooler, né, que é um sistema de refrigeração com água, você tem como, só que eu não lembro como é que eu abri isso aqui. Essa parte superior dela, ela levanta, né, ela solta, ela se destaca e você consegue colocar um water cooler com as suas ventoinhas aí, com os coolers para cima, né. Outro ponto bem legal é que os parafusos aqui da lateral dela, eu não sei se tem um nome específico, esse tipo de parafuso, se tiver, não importa, vou chamar de parafuso, ele é fixo, né? Então, por mais que você puxe, a não ser que você queira desenroscar ele aqui, aí ele vai sair, caso contrário ele não sai. Tá. Ela também é um material muito bem feito, né? Tem uma proteção aqui toda aveludada para você, para os fios que você vai colocar ali da placa-mãe encostarem, né? Então, para evitar, eu acredito que é para evitar algum, tipo se algum fio se expor, ficar em contato direto com o metal. Então, aqui é a parte inferior que eu falei, onde você consegue colocar todos os itens, né? Todos os cabos, né? Aqui você coloca os seus HDs de SSD, caso você tenha mais, então eles ficam na vertical. E todos os cabos podem ficar aqui nessa parte, na parte de baixo aqui, né? Perto ali do HD convencional, 3.5 polegadas. E você sobe esses cabos, em direção à parte superior, né? Vou virar aqui. Se vocês observarem desse lado aqui, ó, né, tem essa abertura aqui, ó, de borracha. Então todos os fios que saem da parte de trás aqui dessa região, eles passam por aqui, entram nessa abertura e já saem direto em cima da placa-mãe, onde você pode colocar, por exemplo, os cabos, o cabo de alimentação, né? E os demais cabos. Ok. Essa parte aqui também ela é destacável. Eu vou abrir aqui a parte do... Opa, tá um pouquinho duro aqui. Aí. Você pode tirar essa lateral também, né? E aí a gente tem mais... tá aqui, ó. Vou colocar isso de lado. Então aí você tem uma visão melhor dela. Essas aberturas que eu estou mostrando aqui, ó,
são as aberturas que eu falei, onde os fios da fonte de alimentação eles vêm e já encaixam em cima da placa-mãe, né? Aqui também é a mesma coisa. Ela já vem também com 2 coolers, um frontal e um na parte de trás dela, né? Eu vou remover aqui. Deixa eu ver aqui como eu removo esse cara. Yes, é por dentro. A parte de cima, só para mostrar para vocês o que é possível fazer com esse cara. Então a parte de cima ela destaca, né? Esse aqui destaca também. Ela é em plástico, né? Mas é bem semelhante à cor do metal. Eu digo da case como um todo. E aí o que nós temos é isso aqui, essa abertura, né? Onde se você vai ter aí um conjunto, você pode colocar aqui um conjunto de coolers no teto, certo? Ou, se você tiver um water cooler, é aqui também que você vai fixar os coolers do seu water cooler. Aqui dentro desse pacotinho aqui, vem outra coisa que é muito top nessa case também, né? Que foi o que eu falei, você pode ter esse cara aqui, isso aqui é magnético, e aí você encaixa ele nessa parte de cima. Então você tem aí mais uma tela, né, onde você deixa o sistema mais refrigerado, né, e agora ele previne um pouco, porque esses orifícios aqui eles são um pouquinho maiores do que o do fundo. Então vai prevenir, mas não vai evitar 100%. Eu vi alguns reviews de pessoas que mostraram ela com mais detalhes, onde você pode, onde eles fizeram comparações entre diferentes tipos de coolers e em diferentes situações, com abertura da parte superior e sem a abertura da parte superior. Eu vou abrir aqui a frente, que aí eu consigo mostrar como é que funciona aqui. E o que esses caras revelaram nesses reviews aí é que realmente dá diferença de 2 graus. Né? Essa é a diferença que você consegue notar. Né? Se for falar assim, qual que é a diferença se eu deixar a parte de cima aberta ou não? Então aqui eu tirei a parte frontal dela, né? Só para vocês verem. Também é um plástico, né? Bem firme, bem feito, né? Ele é meio escovado, essa parte frontal é escovada, bacana pra caramba. Ok, e agora vamos ver a parte da frente dela. Opa! Onde vocês podem ver também que ela é bem aberta, então o pessoal da Fractal trabalhou muito bem nessa case. Esse cooler da parte frontal aqui, deixa eu ver se eu posso segurar aqui para levantar a bolsa. Esse cooler da parte frontal, ele é ajustável, então você pode subir ou descer ele. E a gente tem espaço para um segundo cooler aqui na parte de cima, né, se você quiser colocar. Então é bem bacana, então a gente conseguiria colocar aqui 1, 2, 3, mais 4 coolers, mais 4 coolers seria possível colocar aqui nela, né. Aqui a gente tem as conexões dela, né, USB 3.0, isso, botão de reset, microfone e fone de ouvido, headset, e o power, normal. Na parte de trás agora, nossa, agora tá bem mais fácil de manipular, que ela tá bem mais leve. Aqui a gente, são os cabos dela, né, da case, e você vê que ela já vem com os velcrozinhos aqui para você fixar também os cabos, e todos os cabos podem ficar nessa parte de trás, cabos que saem da fonte, né, e cabos que vão sair, né, da parte de alimentação, parte de HD, e vão para a placa-mãe, né. Então esses cabos ficam aqui, como eu falei antes, e passam nessas aberturas e ficam expostos do outro lado. Tá? Eu gostei bastante dessa case, achei ela muito, assim, trabalharam muito bem dela em termos de refrigeração. Tá? Então, galera, aqui está a caixinha com os parafusos e coisas a mais dela, né?
Assim que eu tiver os próximos itens, né? Eu vou fazer um outro vídeo, né? Tô até suando aqui, tá quente pra caramba. Vou fazer um outro vídeo e mostrar pra vocês a montagem, né? Não vou mentir, esse é o primeiro computador que eu monto assim, de verdade, né? Eu acho que eu já tenho aí os poderes necessários para isso. Mas é muito legal. E quando ficar pronto, eu quero, vou mostrar o vídeo da montagem, eu já falei. E eu quero fazer alguns gameplay também de alguns jogos que eu gosto, né? E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de jogos que eu gosto, e enfim, vocês vão ver algumas coisas loucas aí. Bem, obrigado, né? Acho que esse foi o vídeo assim que falou um pouquinho mais das coisas que eu gosto, falou um pouquinho mais do que eu estou fazendo. Vão ter mais coisas diferentes, né? Eu digo assim, diferentes, mas nessa linha. Desenvolvimento, iOS, né? Desenvolvimento de games com Unity, né? Onde entra aí C# e outras coisas mais. E tem um monte de coisa legal que eu curto e eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, obrigado. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu estou aberto a sugestões. Se tiverem crítica, não é muito legal, mas faz a gente crescer, né? Toda vez que você recebe uma crítica, é uma forma de você crescer também. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Bye bye, tchau, tchau.